palestrante da noite. Então, o César Perry, ele é cirurgião dentista, ex-professor titular e pró-reitor de graduação da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araçatuba, né? Doutor em Ciências, foi presidente da Federação Espírita Brasileira e secretário do Conselho Espírita Internacional. Então, realmente uma referência para todos nós. É autor de vários livros, né? O Espírito, Entre a Matéria e o Espírito, Família e Espiritismo, Chico Xavier, O Homem e a Obra, Espiritismo e Modernidade e outros, né? Vocês podem... temos todos ali embaixo. Então, para a gente dar início, eu gostaria de convidar o Cláudio para fazer a nossa prece de abertura, para na sequência a gente já passar a palavra ao César. Desculpa, o tema da palestra. A prática da mediunidade com Kardec. Esse é o tema da palestra. Por favor, Cláudio. Bom, nesse instante, gostaríamos que todos pudessem elevar o pensamento até Jesus, o nosso Mestre, para que Ele permita que seus mensageiros espirituais estejam conosco nesses instantes que aqui estivermos reunidos para ouvirmos o expositor da noite. Que possamos colaborar com a nossa atenção, com o nosso respeito, com a nossa vibração, para que ele tenha as condições necessárias, o equilíbrio e o amparo para nos trazer os seus conhecimentos e compartilhar conosco, para que possamos sair daqui mais abastecidos de quando aqui entramos. Agradecemos por essa oportunidade, agradecemos pelo tema que foi escolhido, que vem de encontro com o objetivo do trabalho que é realizado todas as quintas-feiras aqui. Que possamos nos sentirmos cada vez mais fortalecidos e assim nos colocamos à disposição do plano maior para podermos apreciar a tudo aquilo que nos for oferecido. Agradecemos a Jesus essa oportunidade. Obrigado, Cláudio. César, por favor. A palavra é sua. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que comparecemos ao Grupo Espírita Batuíra, que nós conhecemos desde o final do século passado, vou assim dizer, né? Porque morávamos em São Paulo e mantínhamos uma amizade com o Espartaco Guilard, que foi o fundador. E ambos ficavam ali, ele e a esposa, sempre nos acompanhando e nos chamando, pelo menos uma vez ao ano, para palestras aqui nesta casa. Mas há também fatos muito interessantes. Vocês citaram agora há pouco que aqui se realiza o estudo da mediunidade com base no COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Pois em janeiro de 1974, eu estava ainda no Jardim da Infância, quando nós instalamos o COEM no Centro Espírita Luz e Fraternidade de Araçatuba. E com todo o apoio dos idealizadores do método, os psiquiatras Alexandre Sec e Célio Costa, que 2 anos antes havia instalado no Centro Espírita Luz Eterna de Curitiba. Então, lá em Araçatuba, aqui, o Batuíra e um outro Centro Espírita de Santos foram os primeiros centros espíritas do estado de São Paulo a adotar uma metodologia de estudo e prática da mediunidade
numa época em que não era comum, né, se estudar a mediunidade, e que havia muita resistência, e que nós sentimos, ainda no período em que morávamos em Araçatuba, os reflexos altamente positivos, né? Porque as pessoas reagiam no primeiro instante com receios. Não, vocês vão afastar as pessoas do centro espírita, colocando estudo, fazendo com que os médiuns estudem, né? Ao contrário, o centro de lá, ele deu um grande salto, não só quantitativo, como qualitativo. Então, realmente, é algo que vale a pena a experimentação e a adoção do estudo e da prática da mediunidade, com base, sem dúvida nenhuma, nas obras de Allan Kardec e naquelas que são fiéis e subsidiárias ao codificador. Outro fato bastante interessante, né, mostrando que Guilherme sempre está nas nossas mentes. Certa feita nós estávamos com a esposa iniciando um roteiro de palestras pela Europa, e a primeira cidade foi Milão. Desembarcamos de manhã e à tarde tinha a programação, final da tarde, aliás, de um centro espírita de um bairro periférico de Milão que tinha o nome de Esparta com Guilherme. Até aí tudo bem. Quando nós chegamos no centro e se inicia a reunião, eis que antes da palestra, uma médium, ela entra em transe, e era uma saudação do Espartaco, né? Saudando-nos na chegada naquele continente para o início de uma tarefa doutrinária. Então, nós sempre temos uma satisfação muito grande, né, em estar aqui, e sempre lembramos com bastante respeito e alegria a figura, o trabalho, né, de Espartaco Guilherme e da sua proximidade com Chico Xavier, que era um dos pontos em comum conosco. O tema que foi sugerido para a noite de hoje, nós entendemos que ele não só é oportuno, como ele é muito necessário em nossos dias. Porque houve época no movimento espírita de nosso país, no século passado, onde havia muita discriminação, não é? Com relação aos centros espíritas e com relação às lideranças e aos médiuns espíritas. E nós chegamos a conhecer muitos pioneiros que sofreram perseguições, que sofreram momentos extremamente difíceis em função daquelas atitudes, né, daquele comportamento de reação ao espiritismo que se instalava pelo estado de São Paulo. Mas é interessante lembrarmos que esses médiuns, esses pioneiros, eles se esforçaram, se dedicaram e conseguiram, sem dúvida nenhuma, consolidar o movimento espírita no estado de São Paulo como um todo, não é? E aí nós podemos dizer hoje que o estado de São Paulo tem perto de 3.000 centros espíritas, ou seja, significa 1/5 da quantidade de centros espíritas de nosso país. Eu posso também dizer aqui, acho que não é novidade, que o bairro de Perdizes, proporcionalmente, é o bairro que conta com o maior número de espíritas declarados, né, no censo do IBGE. Então, nós temos também a cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo, que proporcionalmente é a cidade mais espírita do Brasil, graças também a um trabalho de grande pioneirismo, né, daqueles seguidores inicialmente de Eurípides Barçanufo, ali próximo, né, de Sacramento, e depois pela própria proximidade com Uberaba, com o trabalho exemplar de Chico Xavier. Mas então, é essa prática que nós temos que considerar em nossos dias. O Espiritismo, é interessante nós já adiantarmos que ele é uma consequência da mediunidade. O Espiritismo não criou a mediunidade, como muitas pessoas imaginam. E aí há muitas polêmicas e muitas vezes confusões, até na mídia,
que quando se usa a palavra médium ou mediunidade já acrescenta a adjetivação espírita. Isso necessariamente não condiz com a realidade. Então Allan Kardec, ele era na verdade um professor bastante preparado, né, formado junto a Pestalozzi, que foi um inovador na área da educação em nosso mundo, e ele em Paris, ele se dedicou durante mais de 20 anos, quase 30 anos, né, à sua escola, à produção de livros, ou seja, a propostas ligadas à educação. Ele e sua esposa Amélie Boudet. E quando ele foi convidado a conhecer fenômenos que estavam chamando a atenção em Paris, era em consequência dele ser naquele momento também um estudioso do magnetismo, que era uma novidade naquela época em várias capitais da Europa. E Allan Kardec, quando ele recebe o convite, o primeiro ele não aceitou, porque não era uma pessoa de muita confiança por parte dele. O segundo convite ele aceita porque ele reconhece que era um homem que tinha, na verdade, uma formação mais sólida do ponto de vista, inclusive, intelectual e acadêmico. E assim ele passa a estudar aquelas primeiras manifestações extremamente curiosas que aconteciam lá, de movimentação de banquetas, de pequenas mesas, e a partir daí há um crescente de manifestações e de variações de manifestações mediúnicas, e ele passa a observar que o conteúdo das mensagens, obtidas com muitas dificuldades, através de uma linguagem chamada de tiptologia, quer dizer, pancadas correspondendo a letras do alfabeto, muito difícil, né? Mas algum de vocês aqui provavelmente já escutaram falar isso na juventude, até com movimentação de copos e coisas parecidas, né? Então, era o que acontecia em Paris em meados do século XIX. Ele passa a verificar que o conteúdo estava acima do nível das pessoas presentes. A partir daí, ele presta muita atenção, passa a observar e chega então à conclusão de que se os efeitos, as manifestações, o conteúdo era superior, então necessariamente a causa haveria de ser inteligente. E essa causa ele passa a meditar, a refletir e observar nas várias manifestações, chegando à conclusão que seriam os chamados mortos que estariam se manifestando. E isso parte então para a realização de grupos, né, com a participação dele, agora tirando aqueles objetos materiais, as manifestações ditas de efeitos físicos, e já utilizando o braço, né, de algumas médiums. Essas médiums, inclusive várias delas, foram grandes colaboradoras de Allan Kardec e bastante jovens com relação à idade. Assim ele passa a obter informações sobre a relação entre o chamado mundo espiritual e o mundo corpóreo, ou seja, entre os chamados mortos e os chamados vivos. E nessas condições, ele passa a valorizar mais o conteúdo do que o fenômeno propriamente dito. E recebe ainda cerca de 50 cadernos de pessoas que trouxeram manifestações obtidas em outros locais. E aí ele passa a estudar, a meditar e recebe uma orientação para que se preparasse para escrever um livro. Era a origem de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, num sábado, é interessante que ele contém 4 partes. A primeira parte das causas primárias ou primeiras, a segunda parte do mundo espírita ou espiritual, a terceira parte as leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Então é um livro que tem a fundamentação teórica, né, do espiritismo, que é chamado muitas vezes entre nós de doutrina espírita, embora não seja uma palavra facilmente aceitável, traduzível em muitos idiomas. E é interessante pensarmos então que essa obra básica,
ele passa a desdobrar em função da experiência dele, do trabalho que ele vem executar. Porque no ano seguinte, ele lança, em janeiro de 1858, a Revista Espírita. Em abril de 1858, portanto, há 161 anos atrás, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí vem um fato interessante. Por que ele fundou a sociedade? Porque ele realizava já reuniões há mais de 6 meses no apartamento dele, que era na Rua dos Mártires, número 8, e que nós tivemos a oportunidade de conhecer graças à facilidade de um proprietário que existia lá há alguns anos atrás. Um apartamento pequeno, nós diríamos, de 2 dormitórios, por volta de 60 metros quadrados, mas e conseguia reunir numa sala maior, né, que dominava a entrada do apartamento, uma grande quantidade de pessoas às terças-feiras à noite. E lá compareciam curiosos em conhecê-lo, em ter mais informações sobre o que seria o Espiritismo. Mas entre esses estavam pessoas simples do povo, operários, príncipes e militares de alta patente. Então é interessante que esse pessoal todo frequentava com assiduidade esse apartamento que ele residia no centro de Paris. Todavia, ele então estava imaginando que deveria ter um local apropriado. E ele passa por uma fase inicial. Ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, numa época difícil junto ao governo francês, porque era uma época de exceção, não é? No reinado do imperador Napoleão III, mas Napoleão III era simpatizante da doutrina espírita e conhecia Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. E houve uma intermediação do ministro da Segurança Pública, que era espírita já, um militar de alta patente, e com isso, num período relativamente curto, foi autorizada a fundação, a instalação dessa sociedade, que funcionou durante 2 anos em ambientes altamente improvisados, em restaurantes dentro do Palais Royal, no momento em que eles não eram utilizados. Vejam, né? Isso é interessante a gente saber. Até o momento em que ele consegue um local próprio, que foi na Passagem de Santana. Então é interessante que ele tira da casa dele, leva para um ambiente de transição, até chegar a um ambiente próprio. E nessa organização que ele instala junto à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, está a exigência que as pessoas conhecessem o Livro dos Espíritos e depois também passassem a estudar o Livro dos Médiuns. E é nessas reuniões de estudo que ele realizava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que lá ocorriam manifestações espirituais. E vejam que interessante, numa época, né, que sabido que não existia forma nenhuma de gravação, mas eu acho que deveria existir excelentes taquígrafos, porque as mensagens que ocorriam lá, psicofônicas, e também depois as psicográficas, todas elas eram consideradas, eram valorizadas e estudadas por Allan Kardec. Como resultado disso, é que ele escreve depois o Livro dos Médiuns, trazendo, portanto, já o reflexo de uma atuação prática no intercâmbio com a mediunidade. Então, o Livro dos Médiuns, quando ele vem a lume em 1861, ele coloca no frontispício o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, o Livro dos Médiuns passa a ser, para Allan Kardec, a obra básica para aqueles que vão se dedicar à prática da mediunidade. E esse Livro dos Médiuns, ele trata
daquilo que era conhecido sobre tipos de mediunidade, sobre as explicações e sobre o funcionamento da mediunidade, detalhando, vamos assim dizer, a segunda parte de O Livro dos Espíritos, que era mais teórica, e agora, em O Livro dos Médiuns, ele passa a orientar também sobre como praticar a mediunidade à luz do Espiritismo. E aí é que o Espiritismo se distingue. Se ele escreveu certa feita, como quer que seja, as mesas girantes serão sempre o ponto de partida da doutrina espírita, o Espiritismo não se confunde com mesa girante e com fenômeno de uma forma geral. Os fenômenos sempre existiram ao longo de todos os tempos, todos os momentos da nossa humanidade, e estão registrados não só nos textos bíblicos, como também em outras obras. Aparecem casos, relatos que são interpretados como formas de manifestação espiritual. Então, o que o Espiritismo ele passa a criar é uma prática mediúnica diferenciada, e isso está fundamentada exatamente em O Livro dos Médiuns. Então vejam, enquanto muitas religiões e seitas adotam práticas mediúnicas e são reais, não quer dizer que sejam espíritas, porque o adjetivo espírita surge para aquele que pratica a mediunidade de acordo com a orientação emanada de Kardec. Essa é a diferença. Então, ser médium não significa que seja espírita. E é importante isso para nós. E Allan Kardec, ele define em O Livro dos Médiuns que a mediunidade não existe para o nosso deleite pessoal. Isso é muito importante. Não existe para atendimento das nossas curiosidades e nem para interesses terra a terra. Então, aí nós passamos a diferenciar a prática do espiritismo de outras religiões ou seitas que adotam a mediunidade. Para Allan Kardec, e isso ele registra em O Livro dos Médiuns, a mediunidade, segundo o Espiritismo, existe para contribuir com a educação e o aperfeiçoamento moral e espiritual do homem. É essa a razão da prática da mediunidade segundo o Espiritismo. Então não é nem para a curiosidade, nem para a satisfação de vários interesses e muito menos com objetivos materiais. Essa preocupação de Allan Kardec, ela não é novidade, porque ao tempo de Jesus se praticava a mediunidade já. E os primeiros seguidores de Jesus eram médiuns, ou tinham lideranças, como médiuns. E a grande dificuldade, e que foi registrada pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas, era com a presença dos oportunistas, de médiuns que se colocavam na condição de curadores, de representantes de Jesus, mas com outros objetivos de ordem material. E isso ele tipifica muito bem no diálogo que ele teve com a pitonisa de Filipos, não é? Quando ele identifica aquela mulher que era médium, mas ela era utilizada com outros objetivos financeiros para ela própria, para a sustentação da própria cidade, e ele afasta aquela entidade. Evidentemente que a hora que ele toma essa posição corajosa, audaciosa, ele acarretou um ônus para ele, porque logo depois ele foi perseguido porque ele contrariou interesses dos administradores da cidade, que viram a renda da cidade diminuir. Então ele passa a ser perseguido e tem que fugir da cidade de Filipos. Então vejam, nós temos essas informações
desde ali o Novo Testamento, não é? De pessoas que se utilizam de uma faculdade mediúnica com objetivos não nobres. Assim, é importante para nós lembrarmos de tudo isso, porque em O Livro dos Médiuns, dois espíritos se manifestam trazendo orientações muito claras sobre a utilização da mediunidade: Erasto e Timóteo. E principalmente Erasto. Timóteo, como todo mundo sabe, foi um jovem que foi apoiado por Paulo, foi levado em algumas viagens junto a Paulo e participou da fundação de alguns grupos cristãos pioneiros, a ponto de representar o próprio apóstolo Paulo em algum desses locais, e depois, no final da vida de Paulo, ser merecedor de cartas, né, de 2 epístolas dirigidas a Timóteo. E quem foi Erasto? Erasto era, na verdade, um judeu, fariseu ortodoxo, como Saulo de Tarso, conhecido e amigo da família de Saulo de Tarso, mas mais jovem do que Saulo. E ele passa saindo da região de Jerusalém, ele vai até a cidade de Éfeso e depois a cidade de Corinto. E lá ele se torna um tipo de vereador, vamos assim dizer, dentro da estrutura política da época, e passa a ter também algumas responsabilidades administrativas. E ele reencontra Paulo, não só em Corinto, como também em Éfeso. E foi na cidade de Éfeso que ele finalmente se convence da proposta nova trazida pelo seu antigo amigo de Tarso, a proposta de Jesus, e se transforma num seguidor de Jesus também. Então ele teve uma tarefa pioneira nos albores do cristianismo, e depois ele vem a ser também administrador, responsável de uma daquelas comunidades cristãs primitivas, e desencarna nessas condições. É este Erasto que aparece assinando mensagens em O Livro dos Médiuns, e que Allan Kardec seleciona. E vale a pena aqui nós pontuarmos algumas colocações do espírito Erasto sobre a prática da mediunidade, em que estão presentes justamente na questão 225 de O Livro dos Médiuns, onde ele fala da questão da comunicação espiritual, que os espíritos se comunicam conosco de espírito para espírito. Quer dizer, é na verdade um processo espiritual de troca, né, de transmissão de sensações ou de informações. Passa a mostrar a importância, inclusive, do médium que tem preparo. Porque o médium, principalmente o médium consciente, os espíritos, eles dão aquele toque inicial, vamos assim dizer, e vem à tona conhecimentos desta e de outra vida do espírito, do médium que é preparado. Então eles encontram mais facilidade de atuação quando se trata de mensagens de profundidade, não é? Quando se trata de mensagens como a gente encontra na obra psicográfica de Chico Xavier. Não é qualquer médium que passa a psicografar romances históricos de Emmanuel, não é qualquer médium que passa a psicografar os registros sobre o mundo espiritual assinados pelo espírito André Luiz. E nem era o caso do Chico Xavier para psicografar temas científicos que foram interrompidos, assinados pelo espírito de André Luiz, porque o médium que teria preparo para isso seria outro. Então é importante a gente saber que nós temos realmente uma contribuição, um papel do médium nas comunicações. Daí a importância
da seriedade do médium, do estudo, do preparo do médium e, acima de tudo, a sua realidade de vida, a sua vivência, os seus esforços para se manter com os seus radares espirituais sintonizados com a espiritualidade superior. E aí vem à tona os esforços para o combate das nossas inclinações inferiores, né? E os nossos esforços para a adoção de uma ética e de uma moral com base na mensagem espírita e cristã. É Erasto, então, que continua falando desses conhecimentos que são aproveitados do próprio médium, que facilitam as comunicações. Então, o estudo da mediunidade, como foi citado aqui, da orientação e educação mediúnica, são importantes, utilizando, como escreveu Erasto, os arquivos do médium. Isso é muito importante. E aí nós vamos verificar, comparando já, depois de algum tempo, mensagens espirituais assinadas pelo mesmo espírito, mas mudando o médium, há pequenas alterações. A essência da mensagem é a mesma. A essência é a mesma e é possível nós identificarmos. Mas ele se utiliza dessas reservas, das condições do próprio médium. E aí vem uma outra questão que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando do espírito que utiliza das reservas, das condições do médium, mas sem que o médium induza, sem que o médium interfira. Mas o médium também pode interferir na manifestação. E aí ocorrem as chamadas manifestações anímicas. Muitas vezes uma maior dose de animismo do que de mediunidade propriamente dito. A manifestação anímica vem de ânimo, de alma, quer dizer, a nossa própria alma. Então isso também pode interferir, não é? E que o médium experimentado ou a instituição bem organizada, bem sedimentada, com observação e com experiência, pode ir orientando, não é? Para se deixar muito claro a manifestação quando ela é efetivamente de ordem mediúnica. Não que a manifestação anímica seja errada, não, porque a manifestação anímica, muitas vezes, ela é a maior dosagem no início do, entre aspas, chamado desenvolvimento mediúnico. A maior dose de manifestações anímicas, de extravasamento do próprio ser, do que do espírito comunicante. Mas isso faz parte do processo. Não é nada de anormal. Está dentro daquilo que é esperado. Porque também, se o médium, num processo inicial de desenvolvimento, ele se policia em tudo, se controla em tudo, ele nunca será médium. A mesma coisa o artista. Não é? O artista, ele tem que dar uma vazão, ele tem que ter uma margem de liberdade. Senão ele nunca será artista também. Então daí a necessidade de nós lembrarmos que essa exposição, vamos assim dizer, do candidato a médium ou do médium iniciante, ela faz parte de um processo e ela é oportuna, ela é interessante. Não deve ser duradoura, mas ela pode ocorrer. E aliás, na literatura espírita, principalmente aquelas assinadas por André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, há vários casos, né, em que o André Luiz, naquela posição que ele se coloca muitas vezes de repórter, então ele foi levado para ver um transe, uma reunião que estava acontecendo, e de repente ele perguntou, mas eu não estou vendo o espírito. Aí o orientador da reunião falou, realmente, não há. Esse médium que está aqui, ele está sendo acionado magneticamente por processos que ele viveu em vidas anteriores, lá atrás. Então ele pode, num transe, transmitir sensações ou relatos terríveis às vezes,
que ele viveu. Entenderam? Mas não é inconveniente ou errado. Quem está atendendo, dialogando, deve tratar da mesma forma, porque se trata de um ser espiritual que está precisando de um apoio psicológico. Entenderam? De um apoio espiritual. E isso faz parte também. Então, André Luiz trata de todas essas questões. Mas é interessante que Erasto, né, que é bastante conhecido, por uma frase que ele coloca numa dessas mensagens que Allan Kardec seleciona e publica em O Livro dos Médiuns. Olha o que ele diz, eu vou ler para não deixar nenhuma dúvida. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria, poderias edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça. Ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Então significa precaução e não precipitação. Essa colocação feita por Erasto e colocada em Livro dos Médiuns, ela deve servir de referência para os nossos dias. Porque nós estamos numa época em que convivemos com muitas formas de manifestação espiritual, muitos médiuns que surgem aqui e acolá. Ou seja, se antes havia preconceito em se dizer médium e se dizer espírita, hoje muitas vezes, quando a pessoa se afirma ou se identifica como médium ou como espírita, muitos olham já não só com respeito como com atenção, não é? E lançam às vezes já alguns comentários ou até algumas perguntas relacionadas com essa condição, pelo fato de ser médium. Então, em consequência disso, existe, vamos assim dizer, um caminho muito aberto no seio da população para a atuação de muitos médiuns. E aí é que reside o perigo. Porque muitos são médiuns, sim, e nós já tivemos a oportunidade de conhecer excelentes médiuns dentro e fora do espiritismo. Todavia, nem todos se mantiveram dessa maneira, pela sua forma de conduzir, pela sua forma de praticar a mediunidade. Porque Allan Kardec comenta dos perigos inconvenientes da mediunidade no Livro dos Médiuns. E ele deixa claro que a mediunidade, ela não é eterna para toda a nossa vida corpórea, não. Ela oscila. E ela oscila de acordo com várias condições nossas. Condições de saúde, as nossas condições psicológicas, espirituais. Então, fatores que estão interferindo na nossa vida podem também interferir no desenrolar da prática mediúnica e na seleção dos espíritos que se manifestam. Porque nós atraímos os espíritos pelo nosso pensamento e pelas nossas ações. É um processo de sintonia. Então pode perfeitamente acontecer que um médium que tinha poderes, vamos assim dizer, curadores, e de repente os perde. Pode acontecer de um médium que dava manifestações, era intermediário para belíssimas manifestações, e nós já tivemos a oportunidade de ver que de repente aquilo seca, porque houve alguma interferência negativa que não foi facilitatória para a boa prática daquela mediunidade,
no diapasão que era esperado pelos bons espíritos. Então, o que acontece? A pessoa pode ficar à mercê de espíritos não preparados, de espíritos que querem se aproveitar dessas situações. Nós temos visto que tem acontecido muitas vezes, e não é de agora não, já de alguns anos, que surgem muitos médiuns que viajam por várias partes aí para dar atendimento a famílias que perderam entes queridos. E passam a psicografar as chamadas cartas familiares ou cartas, vamos assim dizer, assinadas por espíritos que querem dar um recado a seus entes queridos. E aí ocorrem muitas situações em que nós temos que utilizar como parâmetro. Por exemplo, nós visitamos durante mais de 20 anos Chico Xavier lá em Uberaba, tanto nos tempos da Comunhão Espírita Cristã, como do Grupo Espírita da Prece. E vimos as filas que se formavam, né, de pessoas sequiosas de receberem mensagens de um ente querido que partiu para o mundo espiritual. E chegavam lá, alguns, em situação de desespero, não é? E Chico recebia a todos, a pessoa falava, ele dava início à reunião, se recolhia para o atendimento do receituário, das orientações, e quando ele voltava, mais às vezes tarde da noite ou início da madrugada, é que ele passava a psicografar as chamadas cartas familiares. Nem todos, obviamente, eram atendidos, e nem todos eram atendidos na primeira vez. Agora tem um detalhe: Chico Xavier, ele não ficava anotando e nem perguntando dados pessoais da família e nem do espírito desencarnado. Eu sei disso porque eu acompanhei, eu sou testemunha disso. E quando vinham as manifestações com dezenas de fatos relatados pelos espíritos e provocando assim um impacto, né, emocional em familiares presentes que identificavam o espírito comunicante. E é interessante que o Chico, nessas oportunidades, todo mundo sabe que o Chico não era médium mecânico, como imaginam, né? Ele era semi e muitas vezes consciente. Então eu o vi chorando, de sair lágrimas, durante psicografia de cartas familiares. Porque ele estava sentindo, vendo e sentindo aquela situação relatada, e eu diria, sentindo muito mais do que poderia ser escrito para a mãe ali presente. Porque o espírito, muitas vezes, os orientadores não permitem algumas informações que poderiam chocar os presentes ali. E assim, essas cartas eram realmente reconhecidas como autênticas. E tem um estudioso já desencarnado de São Paulo, Paulo Severino Nobre, aliás, Paulo Severino, irmão da doutora Marlene Severino Nobre, e que ele fez um estudo, uma pesquisa sobre as cartas familiares, isso final dos anos 80, começo dos anos 90, e ele identificou, fazendo essa pesquisa, depois delas serem recebidas, etc., e confirmadas pela família, confrontando dados, que em média essas mensagens tinham em torno de 21 pontos de identificação. Ou seja, é irrefutável para a família. Agora, Chico Xavier não saía de Uberaba para psicografar as cartas familiares. Ele ficava lá na União Espírita Cristã e no Grupo Espírita da Prece. Enquanto ele teve condição e saúde, ele muitas vezes comparecia em alguns eventos públicos, como muitas vezes veio em São Paulo, no sentido de divulgar, de contribuir para a divulgação do espiritismo, da proposta espírita, mas nunca para a manifestação mediúnica em público. Nunca fez isso.
E aqueles que tivessem interesse é que iam a Uberaba. E muitas vezes, muitas vezes, ou mais de ano, até receber uma mensagem. Esse exemplo que nós estamos dando de Chico Xavier é para nós registrarmos muito bem todos esses detalhes que nós estamos trazendo à tona, para servir de paradigma e evitarmos o que acontece em muita parte aí pelo Brasil afora, de médiuns que viajam para baixo e para cima para o atendimento de famílias. Se é correto, se as mensagens são autênticas, o tempo está mostrando, o tempo está dizendo, mas em princípio eu posso dizer que não confere com a orientação dada sobre a prática da mediunidade de O Livro dos Médiuns e não confere com a prática da longa vida mediúnica de Chico Xavier. São essas questões que nós temos que utilizar hoje como um bom parâmetro. Nessas condições, a prática da mediunidade, de acordo com o Espiritismo, ela é extremamente interessante e necessária para os nossos dias. Todavia, nós temos notado também, desde a nossa época que eu citei do jardim de infância até hoje, que partiu de um excesso para o outro excesso. Do excesso que não tinha estudo e que se praticava mediunidade, eu mesmo cheguei a frequentar mediunidade por necessidade, reuniões mediúnicas, desde os 8 anos de idade. Porque naquela época as reuniões mediúnicas eram públicas e eu precisava daquele tratamento naquele momento. Então nós partimos daquele extremo para o outro, onde foram criados, na melhor das boas intenções, uma grande variedade de cursos. Os cursos e os estudos são necessários, mas o que nós lembramos sempre, que deve ser em concomitância, simultaneamente, às ações práticas junto ao centro espírita. Ou seja, o médium, ele não é alguém que vai apenas na reunião de segunda-feira, porque é a reunião mediúnica. Porque, na verdade, o melhor exercício da mediunidade, ele ocorre com o tratamento da nossa sensibilidade. Segundo Leon Denis, a mediunidade é uma delicada flor, que para ser exercida precisa ser cultivada. Então, a mediunidade, ela é espiritual, ela é sentimento, é doação de sentimentos. E nessas circunstâncias, esse aprimoramento do médium acontece nas ações do centro espírita, nas ações mais simples, de retaguarda em reuniões, de colaboração, nas atividades assistenciais, qualquer atividade. Mas é importante o engajamento e a integração da pessoa nas atividades do centro, para que essa mediunidade ela seja realmente aprimorada em função do trabalho. É esse, na verdade, o grande lembrete que nós devemos manter bem vivo entre nós e que foi vivido por Chico Xavier em toda a sua existência. E Chico tinha uma característica: ele não era médium apenas para psicografias de cartas familiares ou de espíritos superiores. Ele não era médium psicofônico apenas de espíritos superiores, mas ele participava de reuniões mediúnicas, onde ele era médium de espíritos necessitados do diálogo, do atendimento por parte do coordenador ou do dirigente da reunião. E era essa a tônica das atividades dele. E isso ficou registrado, inclusive, em 2 obras magníficas e que foram coordenadas por Arnaldo Rocha, com base nas reuniões práticas que aconteciam ainda nos tempos de Pedro Leopoldo no grupo Meimei. E Arnaldo Rocha era o viúvo de Meimei. Eram as reuniões onde Chico dava vazão às manifestações espirituais
de entidades necessitadas ou infelizes, e no final ocorriam manifestações de espíritos orientadores. E como elas foram gravadas já naquela oportunidade e depois transcritas, né, para o papel, a FEB resolveu publicá-las. E veio a lume, então, o livro Instruções Psicofônicas e depois Vozes do Grande Além. As duas obras são frutos da prática da mediunidade, da vivência da mediunidade. E aí vem uma mensagem belíssima em Instruções Psicofônicas, chamada O Trio Essencial. E essa mensagem, ela aconteceu de uma maneira que nós soubemos detalhes depois conversando e entrevistando o Arnaldo Rocha, que nós tivemos a felicidade de tê-lo como um amigo até a desencarnação dele aos 90 anos de idade. Isso não faz muito tempo. E Arnaldo, ele nos conta o seguinte, que nasquelas manifestações, e que eram simultâneas, que aconteciam ali com bastante cuidado, né? Certa feita, um dialogador, antigamente era chamado doutrinador, né? Agora é chamado facilitador, é chamado dialogador, esclarecedor, exatamente. Então, ele foi assim muito ríspido com a entidade comunicante, porque era uma entidade rebelde, difícil, e ele foi muito ríspido, e o médium sentiu a repercussão daquela rispidez do facilitador, do dialogador ou do esclarecedor. E no final, o Chico comentou da preocupação dos espíritos com relação àquelas reações por parte do esclarecedor. E no final, então, Emmanuel, ele passa uma mensagem muito bonita do trio essencial, que vale a pena ser lida e estudada, mostrando que não é apenas o cérebro, não é apenas a inteligência, não é aquela ideia de autoridade, mas é a ideia do sentimento, onde nós vamos dialogar com o espírito enfermiço, que é a palavra que eles usam mais, como se fosse um parente nosso, um familiar nosso enfermo. Então é a hora do acolhimento, da atenção, do carinho com essas entidades. E aí Chico, ele orientava também, e Allan Kardec mostra isso no livro O Céu e o Inferno, quando ele relaciona as manifestações espirituais e classifica os espíritos de acordo com seus estados de alma, né? Com base nos registros de todas as manifestações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que muitas entidades não sabem que passaram pelo fenômeno da morte física, não reconhecem isso, e muitos nem tinham tal conhecimento por parte das religiões que professavam, sendo que também outros poderiam ser ateus. E aí é interessante que nós vamos encontrar essas observações de Allan Kardec, as surpresas, né, do espírito comunicante, registrados em O Céu e o Inferno, mas também nós vamos encontrar em obras psicografadas por Chico casos inéditos muito valorosos. Um deles aqui da cidade de São Paulo, de uma família judia, Dr. Muscati, e que o filho desencarna, o pai sendo médico, feliz da vida porque o filho havia passado no vestibular de medicina, e o menino passa por um tratamento otorrino e faz a instilação de um medicamento que provoca um choque anafilático, e como ele estava em casa, não deu tempo de ser socorrido até chegar ao hospital e ele desencarna. Essa família de tradição judaica, depois de muito sofrimento, de muitas lutas, eles ficaram convencidos que poderiam ir a Uberaba. E foram. E não foi na primeira vez, eis que esse jovem se manifesta pelo Chico. Várias vezes. Mas ele se manifesta de uma forma interessante.
porque ele não faz absolutamente nenhuma referência daquelas que nós estamos acostumados, porque ele faz referência a uma colônia espiritual de judeus, onde ele era atendido por rabinos, onde ele escreve palavras no Yiddish e escreve detalhes de rituais judaicos que Chico Xavier não conhecia. E Emmanuel, na apresentação do livro, ele tem o cuidado, inclusive, de não ofender o espírito falando em Jesus, porque aquele espírito ainda não sabia quem era Jesus, entenderam? Então é o respeito à entidade comunicante. Então isso faz parte, inclusive, das relações que devem existir entre o dialogador, o esclarecedor e o médium e o espírito comunicante. Respeitar as condições onde eles se encontram e saber dialogar com bastante prudência, a começar de não dizer você já morreu, porque aí é que ele tem um desmaio espiritual mesmo, porque ele não vai compreender essa situação. E Chico Xavier, ele orientava dessa forma, e Arnaldo Rocha registra isso. Então, são as questões da prudência, da cautela, para nós dialogarmos com o espírito comunicante de uma forma fraterna, respeitosa e reconhecendo a diversidade. Isso é muito importante para nós. Então vejam que a prática da mediunidade espírita é algo que nós temos que realmente estudar a partir das obras básicas de Allan Kardec e valorizar as obras psicográficas de Chico Xavier, porque elas entram com ilustrações e com aprofundamentos que não eram cabíveis ainda na época de Kardec. Então é esse o registro que nós deixamos a todos sobre esse tema, relacionando a prática da mediunidade com base em Allan Kardec. Obrigado. César, muito obrigado. A gente com certeza aprendemos muito. E nós gostaríamos de, representando aqui a nossa gratidão pela sua vinda, convidar a Simone. Você pode vir, Simone, por favor? Presentear o nosso palestrante. E para o Caio, ele teve que sair, né? Então, a Cecília, que é mãe do Caio, vai ser a porta. A nossa médium de transporte, para a gente agradecer o Caio materialmente. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos. Nós vamos encaminhando para a nossa prece de encerramento. E depois da prece, nos dê um minutinho para alguns recados, tá bom? Não se levanta. Eu vou convidar a Cecília para a prece. Pode ser, Cecília? Isso, por favor. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais da Casa de Batuíra, amigos visitantes, nesse ciclo tão importante, tão enriquecedor de palestras, de estudo, onde podemos abrir as nossas mentes para novos
conceitos, novos esclarecimentos e também firmar outros, às vezes, meio esquecidos ali no nosso dia a dia. É com imensa satisfação que estamos aqui nessa semana participando ativamente sobre a proteção e o amparo dos nossos amigos espirituais. Muito obrigada, que assim seja. Então agora a gente começa. Primeiro a gente gostaria de agradecer o Luiz. O Luiz está nos ouvindo, né? Luiz Domingues, que é quem coordena a nossa transmissão pela rádio. Obrigado, Domingues. Luiz. Ele pediu para avisar aqui através do WhatsApp do Elias que a palestra está disponível para quem quiser. Ela foi gravada, é só pedir através do e-mail radioportaldaluz@gmail.com. E lembrando que nós temos pessoas nos Estados Unidos, Itália, Alemanha e França ouvindo a palestra. Ó, César, você está em 4 países além do Brasil, tá bom? Ó, mais um recado. O César vai permanecer um tempo aqui para autografar seus livros, que estão sendo vendidos na livraria, quem tiver interesse. Isso, o livro novo é Chico, o Homem e a Obra. É o livro que eu acho que uma parte do que ele contou aqui está no livro, né, César? Eu percebi. Então a feira continua lá embaixo por mais um tempo, até domingo. E a gente queria anunciar a próxima palestra, que é amanhã à tarde, do outro lado da vida, do Ricardo Magalhães e a dona Terezinha fazendo a parte artística. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez, boa noite a todos, um bom retorno ao lar de vocês.